Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos celebrando a liturgia do sábado, porque amanhã, no encontro, celebraremos a Assunção de Nosso Senhor. E, por isso, para não ficar repetitivo, estamos na liturgia do sábado para que possamos meditar dentro de uma outra temática. Nós acabamos de ouvir a leitura do livro de Josué e nós conhecemos aquela frase clássica que em outras traduções Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolher servir o Senhor, eleger Ele como prioridade, significa que nós estamos buscando uma vida de santidade. E meditando esta liturgia da palavra, o Senhor foi me dando um discernimento de que hoje eu precisaria falar para vocês sobre a questão da santidade. Porque com o passar dos anos na renovação carismática católica, me parece que essa busca de santidade, ela esfriou, ela arrefeceu, nós fomos nos acomodando. Mas também existe um problema dentro da busca de santidade. Nós criamos certas fantasias, até porque os hagiógrafos do passado, às vezes apresentaram, por causa da época deles, o santo de uma maneira muito, como posso dizer, idealizada. E nós deixamos de compreender que, em primeiro lugar, não é o santo por si próprio que se santifica. É Deus quem santifica. E o fato do santo deixar-se santificar também não significa que ele é uma pessoa perfeita e que tudo na vida dele foi um mar de rosas, não. E que a perfeição foi atingida da noite para o dia em Deus, também não. Então nós compreendemos mal a santidade, e porque idealizamos demais uma santidade de uma maneira inatingível, dentro de um patamar muito alto, nós desistimos de procurar a santidade, ou achamos que ela não é para nós. Mas se você olhar, por exemplo, meu pai e fundador São Francisco de Assis, ao longo de um processo de conversão que ele vivenciou a vida inteira, ele ainda tinha um pecado para se arrepender, para poder entrar na presença de Deus. Pasmem. No trânsito, que é a celebração da morte de São Francisco, que todos os franciscanos celebram dia 3 de outubro, nós fazemos uma paraliturgia aonde nós encenamos aquilo que Francisco vivenciou véspera da morte. E lá nos escritos franciscanos, Francisco pede perdão ao irmão burro
Vocês sabem quem é o irmão burro de São Francisco? Não, né? O irmão burro, ele chamava o corpo dele. Ele dizia que o corpo dele era o irmão burro. E por que ele pediu perdão ainda desse pecado? Porque ele exagerou na penitência. Francisco passou do limite aceitável de penitências. Tanto é que morreu muito novo, morreu com 45 anos. E ele reconhece, já no final da vida, que ele maltratou demais o corpo dele com excesso de penitência. Um homem santo, mas que se excedeu na penitência. E para entrar na presença de Deus, precisou pedir perdão desse último pecado. Então aí você começa a perceber que a conversão é um processo e que a santidade é Deus quem promove ela em nós e que ela não acontece da noite para o dia num passe de mágica. E se você pegar o próprio São Paulo, nas suas cartas, ele escreve: às vezes não faço o bem que quero e acabo fazendo o mal que não quero. Olha o santo confessando que ele errava, ele fazia o mal que ele não queria. Mas é São Paulo. Mas se você ainda deseja explorar mais um pouquinho as cartas, você vai perceber que ele vai ainda rezar para Jesus, pedindo que Jesus tire um espinho na carne que ele tinha, que o humilhava, uma fraqueza que ele trazia, nós não sabemos direito qual era. Ele chama de espinho na carne. E a resposta que São Paulo recebeu foi: basta-te a minha graça. Ou seja, ele caminhou com um espinho na carne e não deixou de ser São Paulo. Deus não deixou de auxiliá-lo e de santificá-lo. Portanto, nós precisamos compreender que o santo, ele lutou. O santo, ele colaborou com a graça de Deus. E o santo foi uma pessoa como eu e você, com qualidades e defeitos, e precisou a vida inteira trabalhar em si como que uma obra inacabada para colaborar com a graça de Deus. Mas veja bem, é Deus quem promove a santidade. Falando mais especificamente, é a ação do Espírito Santo em nós que promove a santidade. Falando mais ainda especificamente, a vivência da santidade, ela é feita no amor. Mas, lembremos, o nosso amor é imperfeito. O único amor perfeito é o de Deus. Portanto, nós nos deixamos santificar por Deus, correspondendo ao seu amor que é perfeito, de uma maneira imperfeita, porque o nosso amor não será nunca perfeito. Ele é sempre incompleto. Nós nunca amaremos a Deus como Ele merece, porque nós somos limitados. Nós não temos essa capacidade de amar a Deus na dimensão que Ele merece ser amado. Portanto, o nosso amor sempre é imperfeito, mas a santidade é vivida na dimensão do amor. E o problema é que existem obstáculos para adquirir a santidade, ou melhor, para colaborar com a graça de Deus para que ela nos santifique. Um dos problemas que está presente no nosso meio é o que nós chamamos de voluntarismo. Frei, o que é o voluntarismo? É quando nós achamos
que o fato de eu cumprir uma tarefa, de eu cumprir um preceito, uma regra ou uma norma, porque eu fiz voluntarismo, porque eu fiz, então eu estou me santificando. É uma ilusão. Deus não quer cumpridores de tarefa. A tarefa por si só, ela é cumprida às vezes de uma maneira mecânica. O voluntarismo, às vezes cheio de trejeitos, de cabecinha torta, de mãozinha posta, que muitas vezes o hábito não faz o monge, assim como o hábito não faz o frade. Ou você pensa que o hábito que eu uso franciscano me faz santo, faz nada. O hábito é um sinal religioso, é um sinal de consagração, é um sinal que aponta para Deus, mas ele por si só porque eu uso o hábito, isso não vai me santificar, até gostaria. Quem dera santidade fosse cumprir um monte de tarefazinha, cumprir um monte de preceitozinho, vestir o hábito, pronto, seria fácil. Estava resolvido o problema. Então, às vezes, a gente vive uma fé de exterioridades e com uma mentalidade mágica. Eu acendi a vela, eu fiz a quaresma de São Miguel, eu fiz o tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria e me consagrei, então eu cumpri tudo direitinho, conforme está prescrito, pronto, vou ser santo. Não. Ainda está correndo o risco de ir para o inferno, por causa do orgulho de dizer, olha como eu sou bom, olha como eu acendo a vela direitinho e cumpro as coisas legalmente, olha como eu faço a devoção a São Miguel e como eu me consagrei a Nossa Senhora, como eu sou bom demais, eu sou o cara. E vai para o inferno por causa do orgulho, que é o pior pecado, o pecado de Satanás. Portanto, o voluntarismo, às vezes nós não conseguimos viver uma vida de santidade porque vivemos de exterioridades. A vida de santidade é uma conversão interior, da mente e do coração. E às vezes a gente atribui um poder mágico a tarefas que eu cumpri, a ritos que eu cumpri. Veja bem, eu não sou contra o rito, pelo amor de Deus. O rito nos ajuda na espiritualidade, na vivência do mistério de Deus. Mas se eu me torno apenas um mero cumpridor de rito, achando que isso por si só me santifica, se esse rito não me faz amar, se esse rito não me faz perdoar, se esse rito não me faz ser caridoso, se a fé que eu professo não me faz ser uma pessoa bondosa, justa, verdadeira, não adianta nada praticar o rito. Rito por rito não salva ninguém. Quaresma de São Miguel Arcanjo por quaresma de São Miguel Arcanjo, se não te converter, não te salva. Tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria, da sua consagração a Maria, se não renovar o teu coração, não te salva. É um mero legalismo. E às vezes nós não nos deixamos santificar por Deus, porque muitas vezes nos tornamos católicos legalistas, ritualistas, mecânicos. Às vezes parece papagaio, que imita, que repete. Ou como diz São Paulo, é um sino que tine, mas não diz nada. Cumpre o rito, faz o barulho, mas não renovou o coração, não renovou a vida. Então, esse é um obstáculo para a nossa vida de santidade, o voluntarismo. Porque nós achamos que nós é que fazemos a santidade acontecer. Ledo engano, é Deus. Eu só colaboro.
E a vivência da fé, o rito cumprido, deve ser uma correspondência de amor e não um mero cumprimento de dever. Porque senão, gente, a gente cai no mesmo erro dos fariseus na época de Jesus. 613 preceitos, um monte de ritozinho para cumprir, eles achavam melhores do que os outros. Aí nós vamos para um outro problema que impede a nossa vida de santidade. Chama moralismo. O ismo é sempre exagero. Então, quando a minha vida de fé, porque eu fiz a quaresma de São Miguel, porque eu me consagrei a Nossa Senhora, porque eu rezo o terço, eu faço 1000 Ave-Marias, nada contra essas coisas, pelo amor de Deus. Eu rezo 1000 Ave-Marias, eu fiz a consagração e eu faço a quaresma, mas veja bem, se eu me encho de que eu fiz, eu sou o cara, eu começo a julgar os outros. O moralismo é isso. Como eu me sinto cumpridor da lei, cumpridor da norma, cumpridor do tratado, cumpridor da quaresma, cumpridor das regras e normas, eu começo a julgar o outro que não cumpre. Eu começo a condenar o outro que não está dentro daquilo que é o meu padrão. Eu começo a patrulhar o irmão, a vigiar o irmão. E ainda por cima, ainda aquela coisa mal-humorada, de cara feia. Se não pôs a mão posta como tem que colocar, pronto, esse cara não presta. Ele é um herege. Então, o moralismo impede a nossa vida de santidade, porque eu penso que estou vivendo a fé, mas na realidade eu estou vivendo um moralismo também que que tem um pezinho no protestantismo da Inglaterra, que foi levado para os Estados Unidos, e hoje nós temos um moralismo puritano. Quem é o puritano? É aquele que quer corrigir tudo, é aquele que vai resolver tudo, é aquele que acha que está todo mundo errado, ele que está certo, está todo mundo pecando, eu não. Gente, isso é um obstáculo para a vida de santidade. E a pessoa ainda acha que está vivendo a fé. Cuidado. O moralismo, ele nos desvia de Deus. Porque nós nos tornamos pessoas puritanas que ficam patrulhando os outros e querendo ser a palmatória do mundo, a palmatória do movimento, a palmatória do grupo de oração, a palmatória do coordenador, a palmatória do padre, a palmatória da feira, a palmatória do cara que não vai na missa. Quando, na verdade, a nossa fé bem vivida, a quaresma de São Miguel bem vivida, o tratado da verdadeira devoção bem vivido, o terço bem rezado, deve fazer que eu vá ao encontro do irmão que está pecando, querer o bem dele, não condená-lo, ajudar ele a sair do buraco e não empurrar ele mais para o buraco. Portanto, vida de santidade é vivenciar a fé, e essa fé te ajudar a ser mais misericordioso, bondoso, justo, honesto, íntegro, e não moralista. O santo e os santos da igreja, eles colaboraram com a graça de Deus. Portanto, às vezes um obstáculo para a nossa vida de santidade é a questão do orgulho, a falta de humildade. Muita gente faz a quaresma de São Miguel Arcanjo, faz o tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria, reza o terço, mas, infelizmente, na hora que chega alguém para orientar ou para corrigir, Ave Maria, vira uma onça, né? É igual a história do monge, né? O monge estava quietinho lá rezando, aí o outro olha aqui distante e diz assim: olha, um monge, mexe com ele para ver se ele não sai que nem uma onça dali. Ou seja, gente, o que adianta rezar a quaresma de São Miguel,
o que adianta consagrar-se à Virgem Maria? O que adianta rezar o terço e dizer eu sou católico porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu pratico aquilo, eu cumpro essas tarefas? E quando uma autoridade da igreja vem te orientar, te corrigir, você não aceita? Inclusive quando você está errado, ainda se ofende, faz briga, cria um climão. Os santos, eles obedeceram. Os santos, eles foram humildes. Humildade é um critério imprescindível para a vida de santidade. Porque na humildade eu me deixo orientar. Na humildade eu me faço discípulo, discípula. Na humildade eu sei escutar. Na humildade eu acolho tanto a orientação de Deus, como a orientação daqueles que Deus tornou mediadores da sua graça dentro da igreja. Mas se eu sou uma pessoa que, porque eu cumpro os preceitos, aí alguém vai me orientar e eu já solto os cachorros em cima dela, ela não presta? Então aí, vida de santidade está muito longe mesmo. Então é outro obstáculo para a nossa santidade. Mais ainda, a santidade, ela é vivenciada dentro do amor de Deus, no qual Cristo é o referencial, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse eu e minha casa serviremos ao Senhor, também inclui a vivência do perdão. E não é só essa história magnânima, olhando de cima para baixo, eu te perdoo. Não. Mas é também dizendo, meu irmão, me perdoa, eu errei, eu falhei, eu não agi direito, eu me comportei mal. Portanto, os santos obedeceram, colaborando com a graça de Deus, por amor. Os santos se deixaram orientar, colaborando com a graça de Deus, uma correspondência de amor. E os santos perdoaram e pediram perdão. Porque não adianta nada cumprir um monte de preceito e não ser capaz de admitir os seus erros, de pedir perdão. E não ser capaz de também acolher o irmão que falhou e ter misericórdia, compaixão e perdoá-lo. A fé que eu pratico, para ela me santificar, ela precisa me ajudar a viver de uma maneira concreta esse amor. Senão ela é só discurso. Senão ela é só cumprimento de preceito. Que é como o sino que bate, que tine, mas não diz nada. Portanto, a santidade que Deus produz em nós e a vivência da fé como correspondência de amor a Deus deve nos inspirar a sermos tolerantes, a termos misericórdia, a termos compaixão, a sermos solidários, a nos colocarmos no lugar do outro. Fazer esse esforço, porque é um esforço, porque dentro de nós grita a natureza do individualismo. Nossa natureza afetada pelo pecado, o egoísmo grita dentro de nós. E com a graça de Deus podemos nos superar para poder abrir-se a tolerância, a misericórdia, a compaixão e solidariedade. Outra coisa que atrapalha a nossa busca de santidade. As pessoas acham que ser santo é imitar o santo. Eu já encontrei, não vou dizer aonde, vou dizer o santo, mas não vou contar nem a cidade, nem o local, nem o pecado, mas vou contar o pecado. Você sabe que a minha ordem, ela tem um grande santo chamado São Pio de Pietrelcina, o Padre Pio. E um belo dia, na paróquia, atendendo,
aparece um cara lá, vestido com hábito e com as luvas de Padre Pio. Eu digo, meu filho, você tem algum problema nas mãos? Não. Você está com frio? Não. Você recebeu os estigmas como Padre Pio? Não. Então por que você está com essas luvas macaqueando Padre Pio? Papagaio de Padre Pio. O santo, na história dele, na condição dele, na graça que Deus deu para ele viveu aquela santidade dentro de um contexto que o próprio Deus suscitou e que a graça operou no coração daquele santo. Não significa que você vai virar um papagaio do santo que vai imitar tudo aquilo que está ali. Não vai dar certo. Porque cada um na sua condição, na sua realidade, nos dons que tem, na maneira que vive, no seu temperamento, nas coisas que tem que trabalhar em si, vai colaborar com a graça para ser santo. E não é imitando, papagaiando o santo. Frei, mas o santo não é para ser imitado? O santo é um estímulo. O santo é aquele que aponta para nós com o testemunho deles. Deus me santificou, Ele pode te santificar também. Deus restaurou a minha vida, Ele pode restaurar a tua vida também. Deus me tirou da lama, Ele também quer te tirar da lama. É esse o testemunho do santo. Mas nós não podemos ficar papagaiando, ou seja, imitando os trejeitos do santo, como se isso fosse santidade. Isso atrapalha muita gente. Ser santo é uma correspondência de amor a Deus. Vai envolver a tua vida de oração, mas não é a oração como cumprimento de preceito. Não é a oração como mágica que você rezou e aí vai acontecer alguma coisa extraordinária. Não é a oração como norma que você é obrigado a fazer porque está escrito que você tem que fazer. Mas é a oração feita como correspondência de amor, como amizade, como comunhão, como intimidade, como estar na presença de Deus, como um diálogo e não como obrigação. E às vezes exige esforço de nós. O santo, inspirado por Deus, praticou a bondade, a honestidade, a justiça. O santo, inspirado por Deus e para corresponder ao amor de Deus, fez renúncias, mortificou-se. Mas veja bem, a renúncia e o mortificar-se não é porque Deus queira o nosso sofrimento que é ver a gente sofrendo, renunciando a algo. Lembra do jejum que nós falamos na quaresma? O jejum é uma disciplina, é uma ascese, um exercício espiritual. Quando eu jejuo, não é para me tornar uma pessoa superpoderosa, não é porque eu vou derrotar o diabo, não é porque eu vou apagar os meus pecados. Cristo é quem apaga os meus pecados. O jejum é um exercício para eu aprender a ter limite, para eu aprender a ter autocontrole. Portanto, quando eu faço essa prática da fé, ela me ajuda a ter autodomínio dos meus desejos e também da ira, da raiva que às vezes está em nós. Então, o jejum não é uma coisa mágica que vai apagar a tua ira e os teus desejos. Vai ajudar você a se controlar diante da ira e do desejo. E você vai se controlar porque você quer corresponder ao amor de Deus. Olha que o estímulo é diferente, gente. E aí existe santidade. E vamos ao tema do encontro. O dar glória a Deus. O santo é aquele que glorifica a Deus com a vida no dia a dia. Porque glorificar a Deus é sair de si.
É sair de uma vanglória dada a si mesmo para dar glória a Deus. Isso compõe os muitos elementos da vida de santidade. Uma outra dificuldade nossa é a idolatria. Às vezes nós não deixamos Deus nos santificar porque estamos idolatrando o dinheiro, estamos idolatrando os bens materiais, os prazeres, o pecado, estamos idolatrando pessoas, situações, estamos idolatrando as redes sociais, estamos idolatrando inúmeras coisas que colocamos no lugar de Deus, e é por isso que o carismático vai deixando de ser carismático, porque ele vai novamente readquirindo o pensamento mundano da idolatria, das coisas, do ter, do poder, do dinheiro, dos prazeres. E aqui nós lembramos que o santo, para corresponder ao amor de Deus e estimulado por Deus, ele se desapega. É o desapego. E aqui a gente ainda lembra aquela prática também cristã da esmola. É a capacidade de desapegar-se, de sair de si, colocando Deus no centro e indo ao encontro dos irmãos. Meus irmãos, minhas irmãs, o santo, ele venceu a inveja, ele venceu o ciúme, a competição. O santo, ele venceu a preguiça, a aridez. O santo, ele venceu a ira, a falta de perdão, porque deixou-se santificar por Deus e conduzir pelo seu amor. Portanto, o santo, ele é alguém que, como disse, colaborou com a graça de Deus. Eu espero que você esteja colaborando. Eu espero que a sua vida de fé não seja um mero ritualismo. Eu espero que você não esteja vivendo voluntarismo e nem esteja sendo moralista. Eu espero que você não esteja deixando o mundo impor para você a sua idolatria. Eu espero que você tenha no coração um desejo de santidade, que é corresponder ao amor de Deus. E por causa dessa correspondência ao amor de Deus, deixar Ele renovar a sua vida. E é por isso que nós encerramos essa homilia cantando o refrão da música tema, que é isso que Deus quer operar em nós, quer nos levantar, quer nos despertar para uma vida de santidade. Mas eu preciso primeiro enxergar a mim mesmo. É a partir do conhecimento de si, do reconhecimento dos seus limites, que eu posso deixar Deus trabalhar em mim e me ajudar a superar os limites. E assim, amar. Por isso, nós cantamos.